boa noite, meus amores. Eu tô na quarta tentativa de gravar esse vídeo, mas fé que ele sai. Já aconteceu de tudo, gente. A tinta da minha caneta preta acabou, a bateria do celular descarregou, chegou notificação para o vídeo, enfim, já aconteceu de tudo. Mas bora lá que eu tenho fé que essa aula sai. Então, terminando a nossa aula hoje, gente, é o trabalho do meu agente comunitário da saúde, tá? E para começar a aulinha, vamos falar um pouquinho mais sobre esse agente comunitário. Que a gente geralmente não fala agente comunitário da saúde, porque é muito longa a frase, então a gente abrevia isso para ACS, tá? E ele é um personagem muito importante quando eu vou falar, então, da minha implementação do meu SUS, porque ele é o que fortalece a integração entre o serviço de saúde da minha atenção primária com a minha comunidade, tá? Ele tem um papel importante no acolhimento dos meus pacientes e ele é um membro da equipe que faz parte sempre da comunidade, tá? E que ajuda, então, a criar a confiança e o vínculo entre os dois agentes, facilitando o contato direto da equipe, né, com o meu paciente. E é lá na minha atenção primária à saúde que vai acontecer o trabalho desse agente comunitário, tá? Então, como que funciona? Vamos começar um pouquinho falando, né, relembrando, na verdade, o que é a atenção primária da saúde, que é a APS. Gente, a APS nada mais é, né, do que a equipe, ou melhor, o postinho de saúde em si, tá? A atenção primária é a minha UBS, é a minha ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, tá? A única diferença entre as duas, gente, é que a ESF tem os agentes comunitários da saúde, a UBS não tem, tá? Mas o serviço que elas ofertam é praticamente o mesmo. O agente comunitário da saúde que trabalha na ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, ele leva, né, o serviço do posto até a casa do meu paciente. Na UBS, o paciente tem que ir, né, até lá. É só isso a diferença dos dois, tá? Então, quando a gente fala de atenção primária, é ali a primeira atenção que a gente tem que dar no meu paciente, tá? Em situações de diabetes, de hipertensão, seria o atendimento primário antes desse paciente ter um caso mais grave ao ponto de ter que ir para pronto-socorro. Então, por meio da estratégia, né, a atenção à saúde é feita por uma equipe que vai ser composta por profissionais de diferentes categorias de forma interdisciplinar, né, ou seja, envolvendo vários profissionais de diversas, né, modalidades, para considerar a pessoa, então, como um todo, né? Então, simplesmente ofertar o serviço para ele de forma integral, tá? E vai levar em consideração as condições de trabalho dessa pessoa, sua moradia, a relação familiar dessa pessoa, tá? E a minha comunidade. A equipe geralmente ela é composta por médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, técnicos, agentes comunitários, tá? E ela pode ser ampliada com serviços de saúde bucal, e dependendo assim do município ou dos serviços. Porém, ela consegue ser ampliada ainda um pouquinho mais, que é através, né, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que é o NASF. O que seria esse NASF? Ele é uma equipe composta por diversos outros profissionais que geralmente não atendem ali diariamente no meu posto de saúde. Então, como é o nutricionista, o psicólogo, o farmacêutico, a assistência social, tá? Que são serviços que geralmente estão disponíveis em todas as ESFs ou UBS, só que não é aquele serviço diariamente. Por exemplo, igual ter um clínico geral, que qualquer dia da semana tem um clínico geral no posto. O nutricionista e o psicólogo, geralmente, eles vão uma vez na semana, 2 vezes no máximo, tá? E ele é compartilhado, então, com todos os postos, vamos dizer assim. E essas duas equipes, né, a equipe de atenção primária e o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, sempre tem que atuar em parceria, tá? Para, então, desenvolver o melhor atendimento para o meu paciente. É necessário que exista entre a comunidade e os profissionais de saúde uma relação de confiança, atenção e respeito, tá? E essa relação é uma das principais características que vão permitir a reorganização do meu processo de trabalho, tá?
de forma que os usuários consigam, então, ter o melhor atendimento possível. E aí vamos entrar um pouquinho falando especialmente no nosso agente comunitário, né? O trabalho dele é considerado uma extensão, então, do serviço de saúde dentro da comunidade. Então, foi o que eu falei. Geralmente, ele vai pegar um serviço que era prestado dentro do posto e vai conseguir levar, né, até o meu paciente na casa dele. Só que aqui não são serviços específicos, tá? Seria, por exemplo, entregar guias de exames, entregar o resultado de exame desse paciente sem que ele tenha que ir necessariamente lá na UBS. Sem contar, a gente vai ver mais pra frente que ele é capaz de identificar os riscos que essa pessoa está inserida e levar então para a equipe da saúde lá, né? E aí, através disso, a gente ter algumas atitudes em relação ao problema inicial, tá? Como eu disse, ele geralmente é um membro da comunidade, então geralmente é aquela pessoa que é mais comunicativa, que tem um espírito de liderança, tá? Eu até brinco que é aquele vizinho fofoqueiro que dá notícia da rua inteira. O vizinho fofoqueiro é o melhor agente de saúde, porque ele sabe de tudo 100% do tempo. E ele sabe disso justamente por conviver naquele ambiente. Então, vamos citar um exemplo. Se eu fosse agente comunitária daqui do Lava Pés, eu saberia que a minha rua, por exemplo, quando chove, dá enchente. Eu saberia que tem mais chance do asfalto romper com as chuvas, tá? Então, o agente comunitário, ele tá ciente de todos esses problemas e ele tenta solucionar posteriormente esses problemas, tá? A ação dele favorece a transformação da minha situação, problema, né? Que vai afetar a qualidade de vida das minhas famílias, como, por exemplo, aquelas de saneamento básico, destinação de lixo, tá? Moradias precárias, entre outros. E, em cima disso, como eu falei, trazer a solução, tá? O trabalho dele tem como principal objetivo contribuir para a qualidade de vida das minhas pessoas e da minha comunidade. E para que isso aconteça, ele tem que estar sempre em estado de alerta, tá? E tem que estar sempre vigilante. Para realizar um bom trabalho, o agente, então, ele vai precisar de alguns fatores. Então, ele vai precisar conhecer o território que ele trabalha, ele vai conhecer não só os problemas da minha comunidade, mas também a potencialidade de crescer e desenvolver social e economicamente. Então, foi o que eu falei. Ele vai identificar um risco lá, por exemplo, aqui no Lava Pés, o risco é de ceder a rua, por causa do assalto que não é tão forte assim. Então, ele identifica esse problema, identifica que aqui de baixo, por exemplo, tem um rio e que se essa rua abrir, a gente vai ter contato, né, direto com esgoto, então isso vai aumentar as minhas infecções, né? E ele vai avaliando tudo isso, tá? Para isso acontecer, ele precisa ser ativo e ter iniciativa. Então, não basta eu, Thaís Costa, virar agente comunitária hoje, sentar meu popô numa mesinha e deixar as coisas chegarem até mim. Eu meio que tenho que sair procurando piolho, né, em pulga. É bem isso, tá? Porque se eu ficar parada, eu não vou achar o problema e muito menos a solução. Ele tem que gostar de aprender coisas novas, tem que observar as pessoas, as coisas e o ambiente, agir com respeito e ética perante a comunidade e os demais profissionais. E como acontece, então, a atuação dele, né? Então, todas as famílias e pessoas do meu território, no caso eu falo meu território, sim, gente, o território do agente, né? Devem ser acompanhadas por meio de visita domiciliar e no quais são desenvolvidas, então, essas ações de educação em saúde, né? E os cuidados também. Entretanto, a atuação do meu agente comunitário, ela não está restrita apenas no domicílio do meu paciente, tá? Então, ela vai acontecer em diversos espaços dentro da minha comunidade. Então, às vezes eu tenho aquele agente que vai estar lá numa quadra, as crianças jogando futebol, ele pode pegar as criancinhas lá do futebol e orientar quanto aos riscos de saúde que elas estão correndo, tá? Entre outros exemplos, tá? Todas essas ações vão estar voltadas para a qualidade de vida das famílias, tá? E necessitam de posturas empreendedoras por parte da minha população. Na maioria das vezes, o agente, ele vai exercer a função de estimular
e organizar as reivindicações da minha comunidade. Ou seja, ele é meio que o elo, a voz da minha comunidade, tá? Então a comunidade enxerga o problema, passa para o agente comunitário e ele vai atrás da solução. Ele é basicamente o político da minha região, tá? É mais ou menos isso. Quais são as ações, então, que a gente tem que promover? Ele tem que identificar áreas e situações de risco individual e coletivo, que é mais ou menos aquela história da rua que eu estava citando, de, por exemplo, ter um buraco aqui, saber que tem um esgoto que passa por baixo, então se essa rua romper, eu tenho risco de trazer infecções por causa dessa água contaminada, tá? Também tenho que identificar o meu risco individual, então eu sei que na minha comunidade tem a prevalência de hipertensão. Quais são, por exemplo, as atitudes que eu tenho que ter para essa comunidade ter uma vida mais saudável e diminuir o quadro de hipertensão, tá? Tem que encaminhar as pessoas aos serviços de saúde sempre que necessário. Então, acho que eu já comentei em alguma aula com vocês sobre a busca ativa de pacientes faltosos. Porque é o que eu falo, não adianta a gente ir lá e ir até a casa do meu paciente, falar com o seu João que é hipertenso, que ele precisa passar numa consulta. Aí o meu agente fala pro seu João, o seu João fala, tudo bem, eu vou passar. Aí o agente chega no posto, marca a consulta pro seu João para amanhã e o seu João não comparece. O agente fez a parte dele, mas ele precisa, né, que o seu João colabore com ele também. E aí, caso marca a primeira vez ele não vai, marca a segunda vez ele não vai, marca a terceira vez ele não vai. O que a gente vai fazer? A busca ativa do meu paciente faltoso. Isso acontece muito com gestante em pré-natal, que geralmente elas vão em uma consulta, some, e aí a gente tem que pôr o agente lá comunitário atrás dessa pessoa para falar, Bill, ô dona Maria, por que a senhora não tá indo na sua consulta de gestante? E isso é a busca ativa e tentar trazer, então, essa gestante de volta para o pré-natal, tá? Ele é responsável por orientar as pessoas de acordo com as instruções da equipe de saúde, porque, assim, o agente, ele faz o serviço, ele presta o serviço, ele encaminha, né? Pega exames, leva para o paciente, marca consulta, exame no posto, fala, né, pro seu João, por exemplo, o agente ele não pode falar pro seu João, por exemplo, que ele tem que tomar metformina para baixar a diabetes, pressão, etc. Ele não pode falar qual é a medicação, mas ele pode chegar lá no meu posto e falar para mim, enquanto enfermeira, assim, Thaís, a dona Maria da Rua 3, por exemplo, ela é diabética, ela é hipertensa e ela nunca foi avaliada. O que a gente vai fazer? Aí eu com a minha equipe vamos sentar e discutir o caso da Dona Maria e falar, olha, então o médico vai fazer uma visita para Dona Maria, ou senão a gente vai trazer a Dona Maria aqui pro posto para ela passar numa consulta, e aí sim o médico vai prescrever o que ela precisa tomar, entendeu? O agente comunitário ele não tem autonomia de prescrição, nem de orientar quanto cuidados, tipo, passar uma dieta específica pro paciente. O máximo que ele pode fazer é tipo assim, olha, dona Maria, você é hipertensa, então diminuir o sal aí. Pronto, isso ele pode. Mas falar exatamente o que a dona Maria precisa fazer, ela não pode. Ela vai encaminhar a dona Maria lá pro meu posto pra mim conseguir trabalhar com a minha equipe, no caso da dona Maria, tá? E que depois que a dona Maria passou lá na minha consulta, o meu agente comunitário vai acompanhar, então, a situação de saúde da dona Maria, tá? E vai ajudar a conseguir bons resultados. Então, uma vez por mês, o meu agente comunitário vai lá na dona Maria perguntar, dona Maria, tá tomando a medicação? Dona Maria, como tá sendo a sua alimentação? E ela vai trazer todos os dados que ela coletou lá pra mim no meu posto, certo? E aí, eu falei que o meu agente comunitário vai identificar situações de risco. E quais são as situações de risco? Então, por exemplo, bebês que nascem com menos de 2,5 kg, o meu agente comunitário vai ficar todo mês investigando essa mãezinha. Crianças desnutridas, filhas de mães que fumam, bebem e usam droga, gestantes que não fazem pré-natal, gestantes que fumam, gestante com diabetes ou hipertensão, pacientes acamados, pessoas que precisam de cuidadores, mas não possuem alguém que exerça essa função, pessoa com deficiência que não tem acesso às ações de saúde, que não consegue, por exemplo, ir lá no meu postinho, tá? Pessoas em situação de violência, pessoas que estão com peso acima da média, tá?
E aí ele vai avaliar essas pessoas, né, uma vez lá por mês, por exemplo, uma vez por semana, depende da gravidade do caso. Vai chegar lá, vai me passar as informações que ele coletou, tá? E junto com essas informações, eles vão me passar outras informações que é o que a gente chama de condições que aumentam o risco. Então, por exemplo, ele foi lá na casa da Dona Maria e ela é hipertensa. Aí ele descobriu que ela é hipertensa. Aí ele vai aproveitar e dar uma olhadinha no ambiente, vendo se é enxerido, e vai observar, por exemplo, ou perguntar, tá, gente? Eu tô falando que ele vai olhar, não, ele vai conversar porque ele tem um vínculo com esse paciente. Mas vai trazer alguns outros dados para mim, como por exemplo, como que é a renda dessa pessoa. Então, se esse paciente é de baixa renda, a gente sabe que a condição dessa pessoa continuar hipertensa é maior. Se essa pessoa está desempregada, acesso precário a bens e serviços, então é perguntar se ele tem água, luz elétrica, se ele tem alguma condução, tá? Se ele tem água tratada, como que ele armazena o lixo dele, se ele faz uso incorreto de venenos na minha lavoura, se ele faz ou convive em situação de poluição de ar, ou se ele vive em áreas com esgoto a céu aberto, se ele passa por falta de alimentação ou se a alimentação dele é inadequada, se ele faz uso inadequado de medicação, se ele se automedica, se ele geralmente segue um tratamento ou se ele faz o que a gente chama de descontinuidade, né, que é interromper por conta própria esse tratamento, tá? E tudo isso eu sei que são condições que vão aumentar o risco desse paciente continuar hipertenso, tá? E ainda aumentar, agravar essa hipertensão. Outros fatores também que a gente pode levar em consideração na hora que a gente está fazendo uma avaliação, tá? Isso tudo, gente, na minha visita domiciliar. A situação de risco pode ser agravada por obstáculos ou fatores que dificultam ou impedem as pessoas de terem acesso à minha unidade. Então, foi o que eu falei. A visita domiciliar é para todo mundo, só que dentro desse todo mundo eu sempre vou ter o paciente que não consegue ir no meu posto porque ele é acamado, por exemplo. Eu vou ter a minha pessoa que não vai porque não quer. Eu vou ter N tipo de pessoa, tá? Então, o agente ele vai fazer a localização do serviço, tá? Através das barreiras geográficas. Ou perceber, né? Se, então, por exemplo, o meu indivíduo mora na rua X e o posto de saúde fica a 6, 7 quadras daqui. Como que essa pessoa vai chegar lá? Ele vai avaliar tudo isso, tá? Então, quando a gente vai levantar esses dados, a gente observa a ausência de condição para acesso das pessoas com deficiência física, porque eu tenho posto que o meu deficiente físico não consegue chegar, porque não tem rampa, tá? Não tem espaço para cadeira de rodas. Tenho que ver se tem serviço de transporte urbano suficiente. Tenho que ver se os horários e dias de atendimento, que às vezes são restritos de acordo com, né, alguma especialidade. Tenho que ver a capacidade de atendimento, se é suficiente ou insuficiente. Tenho que ver a burocratização no meu atendimento, porque tem pessoas que querem ser atendidas, mas aí elas, né, precisam de tanto documento que elas não conseguem ser atendidas. Tenho que ver se esse posto não faz algum tipo de preconceito racial, religioso, cultural, tá? Entre outros. E assim sucessivamente. Então, pra vocês verem como é amplo o serviço do meu agente comunitário. Então, falando um pouquinho sobre o processo, né, do trabalho do meu agente comunitário. Porque, como a gente viu, ele tem bastante coisa, bastante informação para coletar. E como que ele faz isso, né? Então, é muito comum que na área de saúde a gente utiliza alguns instrumentos, tá? E equipamentos para apoiar a realização dessas ações. Há diversos instrumentos que podem ser utilizados para coleta de dados e cada um deles vai ter um objetivo diferente. A soma de todos esses instrumentos vão ajudar na construção de um diagnóstico, né, específico daquele paciente. E aí, alguns desses instrumentos são cadastro de família, mapa da comunidade, visita domiciliar, entrevista, reuniões, tá? E a gente vai discutir rapidamente aqui, porque já tá quase em 20 minutos, cada um desses termos. Então, primeiro, o cadastramento de família é a etapa inicial do meu trabalho. É o cadastramento das famílias na minha microárea, tá? É o território, então, como a gente vai atuar.
com no máximo de 750 pessoas. Então, um agente comunitário, ele cuida de 750 pessoas. Para realizar o cadastramento, é necessário o preenchimento, então, de fichas específicas que a gente vai ver mais pra frente. O cadastro possibilita o conhecimento das reais condições de vida das famílias residentes na área de atuação da equipe, tais como, por exemplo, quantas pessoas tem nessa família, existência de população indígena, quilombola ou assentada, a escolaridade, se essa pessoa tem acesso ou não a saneamento básico, o número de pessoas por idade e sexo, as condições de habitação que essas pessoas estão vivendo, quantas pessoas dessa área estão desempregadas, quantas doenças estão sendo referidas por esses pacientes, tá? E é importante identificar os diversos estabelecimentos, né, e instituições existentes no meu território, como escola, creche, comércio, praça, tá? Entre outros. E por que eu faço isso? Porque com essas informações, né, eu vou criar então o diagnóstico da minha comunidade. Vale destacar então a necessidade de identificar outros locais onde os moradores costumam ir para resolver os seus problemas de saúde, como por exemplo, casa de benzendeiras, pessoas que são conhecidas por orientar, né, sobre nomes de remédio, como curas para algumas outras doenças, tá? O pronto-socorro que elas frequentam, tá? Qualquer área que seja situada fora, então, da minha região ali, eu tenho que estar avaliando. Por quê, gente? Porque, às vezes, a gente olha na nossa comunidade e não tem nenhum fator de risco, assim, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui para baixo, mas a gente não encontra nenhum fator de risco, mas a gente percebe que essa comunidade está adoecendo e a gente precisa descobrir da onde está vindo essa doença. E aí, quando a gente vai ver, umas 2, 3 pessoas estavam indo para outra ponta da cidade, um lugar que não tem esgoto tratado, atrás de, por exemplo, um curandeiro, naquela falsa esperança de se curar, mas na verdade tá trazendo o bichinho que tava lá pra cá e fazendo todo mundo ficar doente, tá? Então a gente precisa, né, saber de tudo isso pra gente conseguir orientar a população certinho, tá? A gente deve saber então se existe disponível na região algum tipo de serviço de saúde, né? E algum outro, né, benzendeiro, curandeiro, para ver se nosso serviço não está sendo atrapalhado por outro. Às vezes atrapalhado, gente, estou no aspas aqui, porque às vezes alguns curandeiros utilizam técnicas que dão certo, mas por exemplo, porque eles usam homeopatia. Então a pessoa realmente vai se curar, mas não que ele tá fazendo milagre, tá? É que ele tá usando medidas certas para correção de alguns problemas, só que a gente também precisa avaliar quão certo porque se ele não for um médico, ele não pode estar prescrevendo um remédio para ninguém, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Então, ao realizar o cadastramento e identificar os principais problemas de saúde, o trabalho então vai corrigir, né? Vai contribuir para que os serviços possam oferecer uma atenção voltada melhor para minha família, de acordo com a realidade, né, dos problemas de cada comunidade, porque cada comunidade vai ter um problema diferente, então precisa de soluções diferentes. Os dados desse cadastramento devem ser conhecidos, então, por toda a minha equipe, tá? Então, só para ficar mais claro o que eu estava tentando dizer, gente, eu coloquei um exemplo assim. Em uma comunidade, muitos casos de diarreia começaram a acontecer. As pessoas procuram um posto de saúde ou iam direto para o hospital tentar se tratar. Eram medicados, mas pouco tempo depois estavam doentes de novo. Essa situação alertou a equipe de que algo não estava bem. Então, o meu agente comunitário, por meio das visitas domiciliares, observou a existência de um esgoto a céu aberto, próximo às tubulações de água. Além disso, as pessoas daquela comunidade costumavam não proteger adequadamente as suas caixas de água, né? E o que aconteceu? A equipe identificou então um fator de risco, que aqui no meu caso é esse esgoto ao céu aberto, e constatou que os casos de diarreia estavam relacionados aos hábitos de vida daquelas pessoas, né? Porque elas estavam usufruindo água contaminada por esgoto,
e ainda deixando caixa de água aberta, né, piorando mais ainda o caso. Por isso que elas estavam tendo diarreia constantemente. E através do olhar do agente comunitário conseguiu então desenvolver técnicas para melhorar esse serviço, né, e atender essa comunidade livrando elas da diarreia. Passo 2, que é o mapeamento da área de risco. Então, assim, trabalhar com os mapas é uma forma de retratar e aumentar o conhecimento sobre a minha comunidade. É muito mais fácil eu enxergar uma determinada parte da minha cidade quando eu coloco ela no mapa do que tentar observar ela a olho nu, porque eu não sei em que rua ela começa e em que rua ela termina, né? E se eu tiver um mapa, eu sei certinho qual é aquele bairro. O mapa é um desenho que representa no papel o que existe na localidade, rua, casa, escola, serviço de saúde, entre outros, tá? O mapa deve ser uma ferramenta indispensável para o trabalho do meu agente comunitário. Ele é o desenho de toda a área e território da sua atuação. A comunidade pode ajudar contribuindo com sugestões para corrigir ou acrescentar esse mapa, tá? De modo que no final se tenha uma boa ideia de como é realmente aquela comunidade. O mapa vai ajudar a organizar melhor o trabalho do meu agente. O conjunto de mapa feito pelo meu agente comunitário formará um grande mapa da área de atuação da equipe de saúde da minha família. Então, cada agente vai fazer o seu mapa da sua região. Depois a gente vai juntar todos e fazer um mapão. Esse mapa mais abrangente é feito com todas as informações da sua área, tá? E podem dar origem a um mapa, né, maior que é mais específico, tá? Podemos ter mapas de territórios feitos manualmente com auxílio da minha comunidade, ou fotos, tá, do território utilizando os recursos da informática. Pode destacar as informações de ruas, caminhos e linhas de ônibus de uma comunidade, desenhando um mapinha específico. Em uma região que chove muito, é importante conhecer bem os rios, os açudes, os lagos, tá? Para ver, né, se não está propensa a inundação ou não. É necessário que identifique o território da equipe e quais os riscos da sua microárea, porque, como eu falei, cada região vai ter um ponto fraco, então a gente tem que deixar isso muito claro para a minha equipe de saúde, né? Para a gente ver quais são as ações prioritárias que a gente tem que estar tomando. Terceiro ponto, visita domiciliar. A visita domiciliar é a atividade mais importante do trabalho do agente comunitário, tá? Ao entrar na casa da família, ele entra não somente no espaço físico, mas na vida em si da pessoa. A sensibilidade / capacidade de compreender o momento certo e a maneira adequada de se aproximar e estabelecer um vínculo, tá? É uma das habilidades mais importantes do meu agente, porque isso vai ajudar a construir o vínculo, né, necessário ao desenvolvimento de ações de promoção, prevenção, controle, cura e recuperação da saúde. Nem sempre é fácil separar o lado pessoal, né, do meu profissional e os limites da relação do agente comunitário, porque você chega lá, ou a dona Maria tá te esperando com um café e um bolinho e quer que você sente na mesa, porque você cria um vínculo tão grande com a comunidade que a gente já sabe que uma vez por mês você vai estar lá. Então, eles esperam por vocês, né? Então, a gente tem que saber separar um pouquinho as coisas. Recomende-se que o agente estabeleça um bom vínculo com a família, mas saiba dissociar a relação pessoal do seu papel como agente comunitário, tá? Para ser bem feita, a visita domiciliar deve ser planejada e, ao planejar, utilize melhor o tempo e respeita também o tempo das pessoas, né? Para auxiliar no dia a dia do seu trabalho, é importante que você tenha um roteiro de visita domiciliar, o que vai ajudar muito no acompanhamento das famílias, né? E também é recomendável definir um tempo de duração da minha visita, porque foi o que eu falei, a dona Maria vai estar esperando com bolo, a dona Joana vai estar esperando com a empada. E aí, se você ficar o dia inteiro na casa dela, você nunca vai terminar o serviço. Então, na primeira visita, é indispensável que a gente diga um nome, fale do seu trabalho, né, o porquê que ele está ali, o motivo da visita, e sempre pergunte se pode, né, ser recebido naquele momento. Porque às vezes a dona Maria tá com as panelas tudo no fogo e a gente tá lá, viu? Quantas pessoas moram nessa casa? Você tem diabetes? Bem lógico, né? A panela de pressão estourando na cozinha. Para o desenvolvimento de um bom trabalho em equipe, é fundamental que tanto o agente comunitário quanto os demais profissionais aprendam a interagir então com a minha comunidade, sem fazer julgamentos contra a cultura, crenças religiosas, situação socioeconômica, entre outras, tá?
E após a realização da visita, o agente deve verificar se o objetivo dela foi alcançado e se foram dadas e colhidas as informações necessárias. Da mesma forma, deve partilhar com o restante da equipe tudo que ele avaliou naquela casa, tá? Esperando eventuais dúvidas dessa família, tá? Os seus anseios e dificuldades ou também colocar os êxitos. Toda visita deve ser realizada tendo como base o planejamento da equipe, pautado na identificação da necessidade de cada família. E pode ser que seja identificada uma situação de risco, tá? E isso demandará a realização de outras visitas com maiores frequências. 4. Trabalho de educação e saúde com a minha comunidade. Então, as ações educativas fazem parte do dia a dia, né? E tem como objetivo final contribuir para a melhoria da qualidade de vida da minha população. O desenvolvimento de ações educativas em saúde pode abranger muito tema, em atividades amplas e complexas, o que não significa que são ações difíceis de serem desenvolvidas, tá? Ocorre por meio de exercício e diálogo e de saber escutar. O enfoque educativo é um elemento fundamental para a qualidade de atenção que vai ser prestada, né, para a saúde do meu indivíduo. As ações educativas têm início nas visitas domiciliares, que nem eu falei lá atrás, que se eu sei que a Dona Maria é hipertensa, eu chego na casa dela e vejo ela jogando 10 quilos de sal na comida, eu, como agente, posso olhar para a casa da Dona Maria e falar: ô, Dona Maria, maneira no sal. Isso eu posso fazer. E isso é educação em saúde, tá? Podem ser realizadas em grupo, então a gente fala para Dona Maria: ó, Dona Maria, eu tenho um grupo de hipertensos, toda quarta-feira, 1 hora lá no posto. Ele traga a Dona Maria para fazer as reuniões em grupo, tá? E ele pode ser desenvolvido, então, nos ambientes de saúde, né? Ou até mesmo uma quadra comunitária, tá? O trabalho em grupo reforça a ação educativa aos indivíduos. A ação educativa é de responsabilidade da equipe como um todo, tá? É importante considerar o conhecimento e experiência dos meus participantes, permitindo a troca, então, de ideias. Isso estimula a pessoa a construir um processo decisório autônomo e centrado em seus interesses. As ações educativas devem estimular o conhecimento e o cuidado de si mesmo, fortalecendo a autoestima, a autonomia e também os vínculos de solidariedade comunitária e contribuindo para o pleno exercício, tá, de poder decidir o que é melhor para a sua saúde. E quais, né, são as recomendações gerais, então, de atividades? Então, atividades educativas aqui, tá? Então, inicialmente, eu devo planejar a reunião, né, que eu vou fazer, definindo os objetivos, o local que eu vou fazer essa reunião, o dia, a hora, tá? De modo que eu acomode a todos. É importante garantir a condição de acessibilidade, no caso de existir pessoas com deficiência física, tá? E pensar em estratégias que facilitem a comunicação, no caso, por exemplo, do meu deficiente visual e auditivo. Não esquecer de providenciar o material que será utilizado durante a atividade e, se necessário, convidar alguém, né, para falar sobre o assunto no dia. No grupo, ao compartilhar dúvidas, sentimentos e conhecimento, as pessoas têm a oportunidade de ter um olhar diferente das suas dificuldades, né? Porque uma coisa é eu pensar dentro do meu problema. Eu, Thaís, estou vivendo o problema X. Outra coisa é saber que a Ana Maria e a Joana vivem o mesmo problema que eu. E como que elas estão lidando com esse problema. E através do que elas falam, eu consigo ter ideia de como agir com esse problema, tá? A forma de trabalhar com um grupo contribui para o indivíduo perceber as suas necessidades, reconhecer o que sabe e o que sente, estimular a sua participação nos atendimentos individuais subsequentes, tá? Desenvolver atividades educativas é um processo, então, como eu disse, de todos nós que trabalhamos com saúde. Durante o desenvolvimento da atividade, deve ser oferecido materiais, né, impressos, se possível, explicar a importância do acompanhamento contínuo na UBS, então deixar claro que a gente está atendendo em grupo, tá? Mas isso não descarta o atendimento individual lá no meu consultório, tá? Assim como o funcionamento dos serviços disponíveis. Sempre que possível, envolver os participantes do grupo, né, no planejamento de cada reunião, na execução e na avaliação dessa atividade educativa. Isso estimula a participação e o interesse das pessoas na medida que vão se sentindo capazes, né, e envolvidos e responsáveis por esse processo.
Aí, falando um pouquinho sobre a atuação intersetorial, né? Porque é o que a gente tá vendo. O nosso trabalho de agente comunitário, ele começa individual, mas ele vai aumentando, ele vai englobando várias esferas. O meu agente detecta o problema para as outras pessoas da saúde conseguir trazer a solução. E aí, né, muitas vezes a resolução do problema de saúde requer não só empenho pelo profissional e gestor da minha saúde, mas também a contribuição de outros setores, né? Quando se trabalha articuladamente com outros setores da sociedade, aumenta-se então a capacidade de oferecer uma resposta mais adequada às necessidades da minha comunidade. E aqui é muito fácil, eu vou até citar um exemplo, mas eu acho que eu já citei o da minha rua. O buraco da minha rua vai ser o posto de saúde que vai consertar? Não, vai ser a prefeitura. Mas alguém tem que avisar a prefeitura que essa rua está tendo um buraco. Então, começa lá no meu agente que detectou o buraco. Aí ele vai passar para o enfermeiro da unidade. A unidade vai mandar uma nota para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde vai avisar a prefeitura. E a prefeitura vem e faz a obra. Entenderam? Então, por exemplo, você pode suspeitar de um caso de maus tratos com uma criança após verificar que há marcas e hematomas. Quanto maior a identidade entre o grupo e o educador, maior é a eficácia de trabalho, tá? Partilhando esse caso com a minha equipe, um dos profissionais de saúde vai verificar no prontuário que a criança é agressiva, que quando comparece às consultas, né, na unidade, há relato de problemas com o desenvolvimento dela, tá? E sente-se a necessidade de fazer, então, uma visita mais aprofundada na casa daquela família. E o auxílio de outros profissionais, né? Então, a gente vai precisar de um psicólogo, de um serviço social, né? Porque é um caso de maltrato a uma criança. Então, só o meu posto não vai dar conta. Se constatado algum tipo de maltrato, será necessária uma abordagem que extrapole o campo de atuação da saúde com o envolvimento de órgãos de outras áreas, como, por exemplo, o meu conselho tutelar ou o juizado da infância, tá? O agente, com o apoio da equipe de saúde, deve estimular ações conjuntas com outros órgãos públicos e instituições, de preferência de acordo com as prioridades elencadas em reuniões comunitárias, tá? Então, ele vai pegar o problema que a comunidade citou para ele, vai levar lá para o posto e tentar resolver. Em determinada comunidade, a prioridade pode ser a implantação de infraestrutura básica, como água, luz, esgoto, tá? Já em outra, pode ser a construção de uma unidade de saúde, por exemplo, de uma creche, de escola, tá? Entre outras coisas. E para fazer tudo isso, gente, a gente precisa fazer, então, o planejamento de ações, né? Não só a gente, como a minha equipe, porque, como eu disse, a gente vai trabalhar sempre juntos. Então, no acompanhamento das execuções de ação, a gente sempre vai verificar o objetivo pretendido, né? Se estão sendo alcançados ou não, tá? Para poder intervir a tempo de modificar o resultado final e alcançando, assim, o objetivo que a gente estabeleceu. Quanto mais complexo for o problema, maior é a necessidade de planejar as ações para garantir melhores resultados. Existem várias formas de fazer esse planejamento. O centralizado é aquele que não garante a participação social, tá? E normalmente não reflete as reais necessidades da população. Então, simplesmente eu sento com a minha equipe e eu acho que essa comunidade precisa de um parquinho. Isso é o que eu acho. Às vezes a minha comunidade está precisando de uma escola. E eu quero fazer um parquinho. E isso é uma centralizada, tá? Já no planejamento participativo, né? A gente garante a participação da população junto à equipe de saúde, discutindo os problemas e encontrando soluções. A população participa na tomada de decisão, assumindo as responsabilidades, né, que pertencentes a eles. A resposta aos problemas identificados deve ser explicitada a partir da análise e reflexão entre técnicos e a minha população sobre a realidade concreta, sobre os problemas, necessidades e interesses na área da saúde, tá? De modo geral, o planejamento é o melhor instrumento de gestão que visa promover o desenvolvimento institucional, objetivando melhorar a qualidade e efetividade do trabalho desenvolvido. Então, em suma teoria,
planejamento participativo é o melhor, porque ele realmente vai trazer a solução tentando agradar o máximo de pessoas possível, porque todos é impossível. E, né, para fazer esse planejamento, a gente precisa seguir algumas etapas, né? Então, primeiramente, eu vou fazer o diagnóstico, que é a primeira etapa do planejamento, para quem busca conhecer as características socioeconômicas, culturais e epidemiológicas, entre outras características da minha comunidade. A fonte de dado pode ser fichas, bem como anotações próprias, relatórios, livros de ata, aplicação de questionários, entrevista com a minha comunidade, entre outras fontes. Depois que eu fiz o diagnóstico do problema, eu vou fazer o meu plano de ação. Nesse momento, a equipe de saúde, o grupo e a população interessada vão definir, entre os outros problemas identificados, aqueles que são possíveis de resolver ou não, tá? Ou aqueles que podem, na verdade, ser fazer alguma coisa que eu possa contribuir para melhorar, porque nem todos vai ter solução. Deve sempre conhecer a capacidade de realização do trabalho pela equipe e as condições da unidade de saúde. Assim, evita-se definir objetivos que não tenham uma execução viável, né? Porque eu não posso traçar um objetivo que eu não consigo cumprir. Aí, depois que eu fiz o plano de ação, eu vou declarar uma meta. Então, a meta tem como foco o alcance do meu trabalho. Então, até onde o meu trabalho vai conseguir chegar. Então, a meta estabelece concretamente o que pretende se atingir. Depois que eu fiz a meta, eu vou declarar uma estratégia, né? Então, como que eu vou alcançar essa meta? Eu vou definir os passos que vão ser seguidos, tá? Os métodos e quais técnicas eu vou utilizar nas atividades e quais é as responsabilidades de cada um que vão garantir que eu chegue na minha meta. E para fazer a estratégia, eu preciso de algum recurso, né? Então, não tem como eu começar uma obra sem um recurso. Então, o recurso é o levantamento de tudo que é necessário para realizar a atividade. Por exemplo, recurso humano, que é quantas pessoas, recursos físicos, então o que eu vou usar de material, né? Em qual espaço, recurso material e o principal, financeiro. Depois, né, que eu estabeleci tudo, eu vou fazer um cronograma, que é, né, a estratégia, aliás, ele está intimamente ligado com a estratégia. Então, o cronograma vai organizar a estratégia, né? Então, em quanto tempo e com quais estratégias eu vou conseguir chegar no meu objetivo final. Depois disso, tá tudo pronto, isso é uma teoria. Então, eu só preciso executar esse serviço, que implica na operacionalização do meu plano